Hoje, o segundo sermão da série Discípulos será a poeira do Mestre. Amém? Com base no Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículo 23, que nós vamos fazer agora a leitura. Assim diz o Evangelho do Senhor. Lucas, capítulo 9, versículo 23. Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículo 23. Assim diz a palavra do Eterno: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Meus amados, é poderoso isso. Você quer ir após o Senhor? Você quer ir após Ele, meu irmão? Negue-se a si mesmo. A cada dia, toma a sua cruz. Todos nós temos uma cruz com o nosso nome. Negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga Jesus. Essa é a vontade dEle para vocês. Amém? Deixa o Espírito Santo ministrar o teu coração. Os rabinos antigos, no tempo de Jesus, eles tinham um ditado para os meninos que eram aprendizes. Eles diziam o seguinte: cubram-se com a poeira dos pés dos seus rabinos. Rabino ou rabã era a ideia do professor, do mestre, no tempo de Jesus o Cristo. Então, nessa ótica, um discípulo deveria seguir seu mestre tão perto, andando bem atrás dele, a ponto de, ao final do dia, estar coberto com a poeira dos pés do seu professor. O que os rabinos estavam querendo dizer é o seguinte: presta atenção nisso, deixa o Espírito Santo ministrar ao teu coração. O que o rabino queria dizer para aquele jovem aprendiz era o seguinte: observe atentamente, ouça com atenção tudo o que o seu mestre diz. Não perca nenhum detalhe da vida do seu mestre, porque ele é o modelo de homem a qual você está se tornando. Amém, meus irmãos? Essa é a essência do discipulado de Jesus Cristo. Seguir Jesus implica prestar firme atenção nele, olhar atentamente para tudo o que ele faz, ouvir tudo o que ele diz, perceber os milagres que ele realiza, imaginar e dar atenção à maneira como Jesus se relaciona com o seu Pai, como fala com ele, porque a grande ambição de um discípulo é ser igual ao seu mestre. E essa deve ser a maior ambição de um discípulo: ser igual a Jesus Cristo. Meu irmão, e ser igual a Jesus Cristo não é apenas nas ideias. É ser igual a Jesus Cristo principalmente no seu jeito de viver, no jeito que você leva a sua vida. Quando nós olhamos para a vida de Jesus nos evangelhos, no evangelho de Mateus, de Marcos, de Lucas, no evangelho de João, nós percebemos aqui algo muito interessante, algo sublime da parte do Senhor. Nós vemos que Jesus não criou nenhum curso, também não foi ele fundador de nenhuma escola formal, uma escola filosófica ou logosófica. Ele não foi ensinando as pessoas em estruturas, em prédios. Não, essa não foi a forma de Jesus discipular e de ensinar. Ele simplesmente foi diferente de tudo aquilo que os rabinos ensinavam naquele tempo. Jesus, quando ia ensinar alguém, ele simplesmente ia até a pessoa e dizia a ela: venha caminhar comigo. Era isso que ele fazia. Ei, seja meu seguidor, venha caminhar comigo. E foi assim que nasceu o discipulado, meu irmão.
Foi assim que Jesus chama os seus apóstolos, e dos apóstolos, os discípulos. E assim o evangelho se propaga com prosperidade sobre a face da terra, seguindo Jesus, olhando o que ele fazia, fazendo o que ele fazia, vendo como ele lidava com os aspectos do dia a dia. E se você observar com atenção, né, você vai ver algo que é curioso aqui, Luciano. Você vai perceber algo interessante aqui. Jesus, ele ensinava enquanto ele caminhava. Jesus ensinava enquanto ele fazia as refeições. Jesus ensinava quando ele estava no barco. Jesus ensinava no caminho de uma cidade a outra. Jesus ensinava em um monte. Jesus ensinava no meio de uma multidão. Jesus ensinava no particular, como ele fez com Nicodemos. Mas Jesus também ensinava todo o seu grupo. Jesus ensinava no momento de luto, mas também Jesus ensinava em momento de festa e de celebração. Em todo o tempo, no dia a dia, Jesus ensinava os seus discípulos. Era um discipulado de alta performance. É um discipulado diário. Os discípulos dormiam e acordavam com o Mestre Jesus e aprendiam com Ele. Aprendiam dele, aprendia aos seus pés. E foi assim que o discipulado foi iniciado na história da cristandade. É assim, um discipulado não formal, não um discipulado acadêmico, se firmado em cátedras de universidades. Não, foi um discipulado aonde o mestre falava e os seus discípulos ouviam. Aonde o mestre fazia e os seus discípulos aprendiam com ele fazendo. Ei, não existe nenhum método tão eficiente de aprendizado do que aprender fazendo. E nós vemos que os discípulos, o colegiado apostólico de Jesus Cristo, aprendeu fazendo, aprendeu vendo, aprendeu sendo instruído pelo próprio mestre Jesus, querido. E ele ensinava com amor. Aquele jovem galileu de 30 anos, quando ele começa o seu ministério, ele ensinava com amor, ele ensinava com ternura, ele ensinava com compaixão, ele ensinava com abraço, ele ensinava com sorriso, ele ensinava no partir do pão, ele ensinava dando atenção para as crianças, ele não estava ocupado, nem apressado, que ele não pudesse se abaixar e inclinar ao tamanho de uma criança e olhar para ela e abençoar a criança. E os apóstolos dizendo: ei, não perca tempo com essas crianças e nem com essas meninices, Jesus. E ele diz: deixai vir a mim as criancinhas, porque delas serão o reino dos céus. Amém. Então ele amava as mulheres. Se você vê em Lucas 8, Jesus dá vez e voz às mulheres. Jesus amava as mulheres. Jesus aceita a oferta das mulheres. Mulheres seguiam Jesus, o que era uma afronta ao sistema formal, educacional, rabínico daquele tempo. Jesus amava as mulheres. Ei, minhas irmãs, olha para cá. Jesus amava. Jesus continua amando. E Ele sempre vai amar você, mulher. Ei, Jesus, Ele é uma grande revolução para as mulheres. Até aquele momento ali, as mulheres eram apenas um símbolo de posse. As mulheres somente poderiam ser valorizadas se dessem filhos e filhas para trabalharem para sua casa, sua família. Mas Jesus vai e muda essa história. Ele muda essa história e passa a valorizar mulheres. Ele passa a dar vez às mulheres. Ele passa a ser carinhoso com as mulheres. Ele passa a ser financiado pelo trabalho das mulheres. Porque Jesus realmente ama as mulheres. Ei, mulheres, olha para cá. Ei, olha para cá em nome do Senhor Jesus. Deus quer ministrar o teu coração. A maior revolução feminista de todos os tempos não foi as mulheres queimar sutiã na porta do Miss América em Nova York. A maior revolução feminista de todos os tempos foi Jesus Cristo morrer na cruz do Calvário por você.
Se é para Jesus, pode dar uma salva de palmas mais alto, amém? Aleluia! Jesus te dá voz e vez, mulher. Jesus começa a ouvir você. As mulheres seguiam Jesus. Ao pés da cruz, as mulheres estavam lá. Você vê Maria, mãe de Jesus. Você vê a outra Maria, que era tia de Jesus. E você vê a terceira Maria, que é Maria Madalena. Uma mulher que estava perdida. E o Senhor ajuntou ela no ministério. As mulheres não abandonaram a Jesus. E aí, escute isso. E durante tanto tempo, mulheres corajosas e intrépidas não têm abandonado a Cristo. As mulheres não têm abandonado as suas casas, os seus filhos. E graças a essas mulheres corajosas, que o Evangelho cada dia mais prospera. Louvado seja Deus pela vida das mulheres. Louvado seja Deus por mulheres tão corajosas, missionárias, cheias do Espírito Santo e que fazem a diferença. Nós vimos sábado aqui que mulher sabe, né, Nath? Fazer a diferença, não é verdade, pastora Joana? As mulheres fazem a diferença. Tudo isso graças a Jesus Cristo. A vida com Jesus acontecia no meio da vida real. Jesus não ensina com formalidade. Ele não chega para você, vem cá hoje, Joe, Big Brother Joe, eu vou te ensinar os pontos massoráticos. Vou te falar agora quais são as tribos que operavam os elementos no Velho Testamento. Não, vou te ensinar Pentateuco. Não, vou te ensinar agora o Torá. Não, vou te ensinar agora preceitos teológicos. Não, Jesus não ensina com isso. Jesus ensina com o coração. Jesus ensina com um abraço. Jesus ensina com hospitalidade. Jesus ensina com carinho. Jesus ensina com paciência. Jesus ensina com amor. Jesus ensina na comunhão. Jesus ensina fazendo as coisas simples do dia a dia. Ei, meu irmão, quer servir Jesus de perto? Faça o que ele fazia, as coisas simples do dia a dia. Viva Jesus no dia a dia. Ei, o seu relacionamento de marido e de mulher tem que ser tão cultico como o culto de domingo. O seu relacionamento entre pai, filho, mãe e filhos precisa ser tão cultico quanto o culto de Santa Ceia. Faça o que Jesus faria, porque a teologia prática que realmente vai funcionar não é aquela que somente é ensinada nas escolas, nos centros de teologias. Não! O ensinamento e o discipulado que realmente vai mudar o curso da história da sua família é aquele que é vivido real, no dia a dia, aprendendo fazendo. Deixe o Espírito Santo ministrar o teu coração. E talvez seja exatamente isso que muitas pessoas perderam hoje. Muitos imaginam que seguir Jesus significa atingir um elevado nível espiritual, a conhecer os símbolos, a conhecer os livros, a formação do vademecum das Escrituras, do cânon das Escrituras, conhecer a letra, as linhas e as entrelinhas, conhecer as linhas filosóficas. Ei, querido, isso aí não vai te levar para o céu, isso vai te dar um posicionamento religioso, porque aquilo que te leva para o céu continua sendo a mesma coisa, Jesus o Cristo, porque aí está escrito que por Ele e para Ele são todas. Amém. É Jesus que leva para o céu, querido. Não é placa de igreja, não é teologia, não é linha de pensamento, nem tampouco filosofia. O que leva para o céu é conhecer Jesus Cristo, ter comunhão com Ele, andar no dia a dia com Ele, e isso que vai mudar a sua vida, a sua casa e a sua família. O Evangelho ele é contrário a esse pensamento de que eu preciso de uma teologia muito robusta para poder pregar Jesus e viver a fé. Os evangelhos falam algo completamente diferente. Você não precisa saber muito para seguir. Você precisa seguir para conhecer a sabedoria do Mestre. Primeiro você segue, depois você aprende com Ele. Não é o contrário, você aprende para seguir. Não, aqui na teologia de Jesus, no Evangelho vivo e verdadeiro, você segue primeiro. Depois você aprende. E não tem critérios. O Senhor Jesus abre a porta para todos.
Todos são convidados, todos são chamados. Alguns serão escolhidos porque não permanecerão, mas todos são chamados. O Senhor Jesus hoje ainda chama pessoas, homens, mulheres, jovens, para segui-lo. Jesus olha para você hoje, filho. Jesus olha para você hoje, filha. Jesus olha para você hoje, adolescente, jovem, e diz: siga-me. Deixe o Espírito Santo ministrar o teu coração, querido. Seguir Jesus significa andar com Ele no cotidiano da vida. Amém, meus irmãos? Dá uma pausinha para me beber uma água aqui, está calor agora. Hein? Nunca achei que dizer isso. Glória a Deus pelo calor, amém. É de Deus também os 80 Fahrenheit hoje à tarde, amém. É Deus purinho, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Olha para cá, deixa o Espírito Santo ministrar o teu coração. Seguir Jesus é uma longa obediência na mesma direção. Eu vou repetir. Seguir Jesus é uma longa obediência em uma mesma direção. Seguir Jesus não é algo complicado, meu irmão. É homens que complicam. Seguir Jesus é muito fácil. Seguir Jesus é uma caminhada. E essa caminhada ela é muito simples. Jesus não te chamou aqui para saber tudo sobre Ele. Jesus te chamou aqui para estar perto dEle. O evangelho que vai fazer a diferença na sua vida é o evangelho da proximidade. Não adianta você saber muito e não estar próximo. É melhor você estar próximo e ir aprendendo com Ele, porque Ele vai te dar o conhecimento que você precisa para dar o próximo passo. Ei, escute isso. O importante é você vir e estar próximo de Cristo Jesus. E depois, as outras coisas, as demais coisas, serão acrescentadas na sua vida. Meus irmãos, eu acho que tem alguma coisa viva aqui no altar. Amém? Estou morrendo de medo de um robô levantando da hora aqui, um transforma. Imagina, estou aqui pregando, de repente levanta um robô aqui, o transforma. Primes ótimos levanta aqui, amém? Tem um robô gritando aqui no fundo, estou começando a ficar com medo. Amém? Aleluia, glória a Deus. Primeiro ponto que eu quero trabalhar com vocês nesse sermão aqui dessa noite. Primeiro ponto que é importante, para você que quer ter a poeira do Mestre Jesus sobre você, andar tão pertinho dele, que a poeira das sandálias de Cristo, dos pés de Cristo vai estar sobre você. Quem quer isso? Amém? Aleluia, glória a Deus. Discipulado é conviver com Jesus. Repete comigo, discipulado é conviver com Jesus. Glória a Deus. Os discípulos aprenderam porque viveram perto de Jesus. O ensinamento para os discípulos foi a proximidade. É porque estavam perto. Eles andavam com Ele, comiam com Ele, dormiam onde Ele dormia, acampavam com Ele. Estavam com Jesus no cotidiano. Eles aprenderam por proximidade. E é a melhor forma de você aprender, por proximidade. Se você está próximo de Jesus, aprende com Ele com maior intensidade, de forma mais rápida. Foi assim que os discípulos aprenderam, por proximidade. Eles observaram como Ele tratava as pessoas. Eles passaram também a observar como Ele reagia a alguma crítica, como Ele fazia para expulsar um demônio, como Ele ministrava uma cura, como Ele multiplicava pães, como Ele caminhava, como Ele ensinava, como Ele pregava, como eram as parábolas. E em tudo isso eles iam observando, tomando notas e aprendendo com o Mestre Jesus. Amém? Eles olhavam como Ele orava com o Pai. E eles aprenderam com Ele a oração dominical, que é a oração que Jesus fazia para o Pai. Eles começaram a observar isso. E por observar isso, eles foram sendo edificados. Amém? Viraram testemunhas da sua compaixão. Eles aprenderam muito antes de entender completamente. Escute isso.
Eles aprenderam muito antes de entender completamente. O segredo é você vir, estar próximo de Jesus. E ali a sabedoria dele vai te envolver, vai transformar a sua vida, vai marcar o teu coração em nome do Senhor Jesus. E é isso que acontece em qualquer relacionamento. Você aprende convivendo, sim ou não? Sim. Esses dias nós estávamos no projeto Impacto, Homens de Valor, e o Vini estava ali. E ele abria a Bíblia, e o filhinho dele, o Pedro, abria a Bíblia. Ele cruzava a perna, o Pedro também cruzava a perna. Ele fazia uma pose e o Pedro também fazia a mesma pose. O que ele estava fazendo? Ele estava imitando a ação do seu pai, porque ele vive com o pai. Ele sabe que o pai dele é um homem de Deus, amém? Ele sabe que o pai dele é um bom homem, é um bom pai, que dá a vida por ele. E ele aprende por proximidade. O que o pai faz começa a ter um eco na vida do filho. E é a mesma coisa com Jesus. Os discípulos aprendiam por proximidade. O que Jesus fazia ecoavam na vida e no ministério dos seus discípulos. Um aprendiz aprende observando. Um aluno aprende observando o professor. É a melhor forma de aprender, é observando. E era assim que os discípulos aprendiam com Jesus, e é assim que nós também temos que aprender com Ele, observando. Com Jesus acontece essa coisa, meu irmão. A mesma coisa. A transformação vai acontecer na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, no nosso ministério. E vai acontecer uma transformação, amém? Em nome de Jesus, no momento que você passar a andar mais perto dele. Ei, escuta, homens que andam perto de Jesus são transformados. Mulheres que andam perto de Jesus são transformados. Jovens, adolescentes e pré-adolescentes que andam perto de Jesus são transformados. Porque a presença dele muda a proposta do coração. Deixa o Espírito Santo ministrar o teu coração. Olha para cá. Deixa Cristo falar com você. O discipulado é aprender com Jesus como viver a vida que ele viveria se estivesse no nosso lugar. Vou repetir isso. O discipulado é aprender com Jesus como viver a vida que ele viveria se estivesse no nosso lugar, no nosso lado. E isso aqui muda tudo, meu irmão. Se eu passar a viver como Jesus viveria, isso muda tudo na minha mente, no meu coração e nas minhas ações. Se eu passar agora a refletir Jesus na minha fala, no meu dia a dia, no meu trabalho, nos meus negócios e nos meus relacionamentos, isso vai transformar a minha vida, a minha história. Isso vai renovar a minha mente com metanoia e, principalmente, vai ministrar forte ao meu coração, meu irmão. Seguir Jesus não significa apenas acreditar em algo. Significa aprender a viver com Ele. Você não foi chamado para vir para a igreja para aprender algo. Você foi chamado para estar conosco nessa série do discípulo para aprender com Cristo. E olha, tem muita coisa para se aprender, porque Ele é rico em sabedoria. Amém? Ele quer te ensinar, Ele quer te abençoar, Ele quer entregar para você novidades no Espírito, Ele quer revelar a você. Ei, mas esse revelar do Senhor está para as pessoas que o buscam em Espírito e também em verdade. Busque a face do Senhor. Busque a face do Senhor pela manhã, busque a face do Senhor pelas tardes, busque a face durante a noite e busque a face do Senhor durante as madrugadas, porque é no convívio que você será transformado. Amém. Glória a Deus. Segundo ponto, caminhar com Jesus torna a vida mais clara. Repete comigo. Caminhar com Jesus torna a vida mais clara. Quando os discípulos começaram a andar com Jesus, algo mudou na forma como eles passaram a enxergar a vida. Coisas que antes pareciam muito importantes, perderam a força para eles.
E coisas que eram simples, muito simples, passaram a ganhar valor. Eles aprenderam a olhar para as pessoas com compaixão, com misericórdia, com amor. Eles aprenderam com Jesus a repartir o pão. Eles aprenderam com Jesus a ser misericordioso, a estender a mão. Eles aprenderam com Jesus a amar o próximo, como amar. Eles amavam a si mesmos. Eles aprenderam com Jesus coisas que realmente revolucionaram a religião naquele tempo. A religião era muito formal e Jesus apresenta uma revolução, porque ele apresenta não uma religião, mas um discipulado de proximidade. Enquanto os sacerdotes queriam os seus membros longe dos seus lugares de culto, Jesus chamava as pessoas para caminhar com ele. Enquanto os sacerdotes nos templos colocavam as pessoas para fora e dividiam santo, santíssimo e lugares de expiação e cobravam altos impostos, exigiam altas ofertas, Jesus não cobrava nada e caminhava no meio do povo simples e humilde. Aonde estava o povo, ali estava Jesus. Aonde havia uma pessoa aflita, ali estava Jesus. Aonde havia um desesperado, ali estava Jesus. Aonde estava um doente, um enfermo, ali estava Jesus. Aonde tinha alguém que passava fome, ali estava Jesus. Aonde tinha pessoas sedentas, ali estava Jesus. Aonde tinha pessoas possessas, ali estava Jesus. Jesus estava caminhando no meio do teu povo e ele ainda está no meio de nós. Aleluia! Ele está no nosso meio, querido. Ele está aqui hoje. Porque aonde o seu povo está, ali está o bom pastor. Aonde o seu rebanho se assenta, ali está o Cristo ressurreto. Ali está o homem de dores. Ali está Jesus Cristo, o carpinteiro de Nazaré. Ali está Cristo Jesus. Se é para Cristo, dê uma forte salva de palmas a Ele. Aleluia, a Ele a glória. A Ele a glória. Aonde o povo de Deus está, ali Ele estava. É por isso que Ele muda completamente a forma da adoração. Os discípulos aprenderam realmente a valorizar o que era importante, vindo. Eles importavam quem ia sentar à direita e quem ia sentar à esquerda e como seria a glória vindoura da casa de Davi. Mas aí eles seguem um carpinteiro simples e humilde que dormia pela estrada e não tinha sequer uma pedra para acostar a sua cabeça. Não tinha excessos, não tinha riqueza. Não tinha batedores, nem glória, nem suíte, nem avião, nem suíte presidencial. Não havia nenhuma glória, nenhuma honra. E ali estava o Filho de Deus, o Verbo que se fez carne, o Deus humanado, habitando entre nós. Aquele que tem todo o valor, habitou entre pessoas como eu e você, perdidos. Mas graças a Jesus Cristo, graças a Ele, nós que estávamos perdidos nos nossos pecados e delitos, fomos achados. Fomos encontrados, fomos perdoados e fomos achegados até o seu arraiá, e será assim para sempre. Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Isso acontece quando nós caminhamos perto de alguém que tem sabedoria, meus irmãos. Se você caminha na pessoa que sabe muitas coisas, você vai aprender, sim ou não? Se eu começar a pegar umas aulinhas com o pastor Ronei, eu vou ficar fera no que ele faz. Não é? Se eu for pegar umas aulinhas com o Jé, eu vou começar a montar motores, desmontar motores. Eu vou montar e desmontar, só não sei se vai estar funcionando, mas amém. Porque quando você está perto de uma pessoa sábia, a sabedoria dele vai te ensinar. Sim ou não? Sim. E é assim que aconteceram com eles.
Eles estavam ali com Cristo. E a presença do Mestre começou a transformar o coração daqueles homens e daquelas mulheres. O caminhar com Jesus começou a mudar eles. A ótica foi invertida. No início eles não entendiam, Glauco. Eles não entendiam como perder se ganha, como morrer vive. Como é isso? Como que é essa ótica? Aonde eu sofro aqui, aonde eu perco tudo por amor ao Senhor. Eu não entendo. Eles começaram com esse discurso. E no final da jornada, após uma longa jornada de obediência, você vê esses mesmos discípulos que antes não estavam aceitando o jeito de Jesus ser rabino, Jesus ensiná-los. E a partir daí, eles decidem por si só a se martirizarem por amor a Cristo. Algo mudou neles. E algo também tem que mudar em nós quando conhecemos Jesus. Quando começamos a caminhar com Ele, algo tem que mudar, querido. Uma hora a ficha tem que cair. Uma hora as escamas dos olhos têm que vir abaixo. Uma hora o Espírito Santo tem que entrar. Porque essa é a cultura dos céus. E esse é o evangelho do aproximamento. Amém? Da aproximação do Mestre Jesus. Aos poucos a nossa visão da vida começa a se ajustar. Olha para cá, deixa o Espírito Santo ministrar o teu coração. O cristianismo não é apenas aprender o que Jesus disse, mas aprender a olhar o mundo como Jesus vê. Vou repetir. Cristianismo não é aprender o que Jesus disse, mas olhar o mundo como Jesus vê. Você precisa, a partir de agora, olhar o mundo como Jesus vê. Você precisa olhar as pessoas como Jesus vê. Você precisa olhar a igreja como Jesus vê. Você precisa olhar o seu casamento como Jesus vê. Não é como ele via há 2000 anos atrás. Não, é como ele vivia hoje. Você precisa imaginar Jesus fazendo as coisas que você faz. Imaginar Jesus com você dentro daquela máquina trabalhando, dentro daquela casa limpando, em cima daquele telhado fazendo a carpintaria, ou debaixo de um trator trocando um óleo. Não importa o que você esteja fazendo, você tem que fazer para a glória de Deus e fazer como Jesus estivesse ali ao seu lado. Porque essa é a vontade do Senhor. Ele não quer que se forme aqui uma igreja de religiosos, está amarrado em nome do Senhor Jesus. A igreja Emanuel de Dembre é uma igreja de seguidores de Jesus Cristo. Amém, nós seguimos a Cristo. Vamos ter falhas? Várias. Várias. Certa vez um amigo meu, muito sábio, viu, pastor João, disse para mim o seguinte: pastor Célio, as flores cheiram mais quando estão longe. E é verdade. Quando ela está longe, ela cheira tanto, tão bonitinho. Mas quando você vai chegando de perto, você vai ver que tem espinho. Você olha para o pastor Célio aqui, olho azulzinho, amém? Expectativa, pelo menos, né? Você olha para mim aqui e olha e tem uma impressão, mas quando você chegar mais perto de mim, você vai ver que eu sou pecador. Você vai ver que eu sou homem. Você vai ver que eu tenho ambições. Você vai ver que eu posso errar. Você vai ver que eu posso tomar decisões erradas. Porque isso faz parte do combo da carnalidade que nós herdamos de Adão. Mas Jesus não. A palavra de Deus diz que Jesus era varão à estatura perfeita. Ele não erra, ele não peca, ele não falha. Não falhou no passado e não vai falhar hoje. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Deixa o Espírito Santo ministrar o teu coração. Quando nós passamos a ver o mundo como Jesus vê, isso muda as nossas escolhas. Escuta, se você adquirir o olhar de Jesus hoje, isso vai mudar as suas escolhas definitivamente. Você não consegue, ao adquirir o olhar de Cristo, olhar para os mesmos lugares que você olhava. Isso muda a sua vida, transforma a sua vida. Quando você passar a olhar as pessoas e o mundo como Jesus olha, você vai mudar as suas prioridades.
Quando você passar a olhar o mundo como Jesus olha, isso muda principalmente o seu coração. Terceiro ponto, caminhando para o fim. A presença de Jesus traz segurança. Repete comigo, a presença de Jesus traz segurança. Glória a Deus. Você vai ver no texto que os discípulos passaram por momentos difíceis com o Mestre Jesus. Você vai ver que eles passaram por tempestades, eles passaram por críticas, eles passaram por perseguições, eles passaram por quase apedrejamento, eles passaram muitas aflições, muitas tempestades, muitos vales e muitas dificuldades andando com Jesus. Sim ou não? Sim, o texto nos narra. Mas aqui faz a diferença. O que acontece aqui faz a diferença. Eles passaram por todas as provações que eram possíveis passar, mas uma coisa faz a diferença na vida deles. Jesus estava com eles. Ei, meus irmãos, um episódio marcante salta do nosso texto aqui hoje, em Marcos 4. Nós já pregamos muito sobre esse episódio, e eu quero tirar uma parte dele aqui para trabalhar esse tópico com os irmãos. Ali em Marcos 4 fala de uma tempestade surge no mar. O texto vai dizer que os discípulos ficam completamente apavorados e ficam assustados. Mas tem algo que faz toda a diferença. Jesus está no barco. Isso faz toda a diferença. E olha para cá em nome do Senhor Jesus. Eu quero profetizar algo na tua vida. Em nome de Jesus, olha para cá, em nome do Senhor Jesus. Eu quero te dizer o seguinte, se Jesus estiver no seu barco, não importa a rachadura, não importa o buraco, não importa o quanto de água tem dentro, se Jesus está no seu barco, Ele não vai afundar. Amém. Se Jesus está no seu barco, Ele não afunda. Amém, meu irmão. Jesus está no seu barco. Jesus está no seu barco, minha irmã. Se Ele está no seu barco, o seu barco não afunda. Em nome de Jesus. Essa é a história que nos lembra algo muito importante. Seguir Jesus não significa que a vida será sempre fácil, querido. Não, a vida não será fácil, mesmo seguindo Jesus. Mas o texto nos garante que nós não estaremos sozinhos nesse processo. Pode vir as doenças, pode vir as provações, pode vir as perseguições, pode vir as calúnias, pode vir os ataques, pode vir a carestia, pode vir praga, pode vir exércitos inimigos, pode levantar o inferno inteiro contra você. Mas se Jesus estiver na tua vida, se Jesus estiver no teu barco, nada vai acontecer. Ei, os mares da vida podem estar revoltos contra você, as ondas serem gigantescas e os ventos muito velozes. Se Jesus está com você, o teu barco não vai afundar. Amém, meus irmãos? Santa segurança nós temos. Se Jesus está conosco, se Ele está na nossa vida, não há o que se temer. Amém. Olha para cá, deixa o Espírito Santo ministrar o teu coração. A esperança cristã não está na ausência de dificuldades, mas está na presença de Cristo. Vou repetir. A esperança cristã não está na ausência de dificuldades, mas na presença de Cristo. E essa presença muda todo, querido. Jesus está na sua vida? Jesus está no teu casamento? Jesus está na vida dos seus filhos? Jesus está na sua vida financeira? Então você tem tudo que você precisa. Amém, meus irmãos? Uma salva de palmas ao Senhor Jesus. Aleluia. Se Ele está, é ponto final. Assunto resolvido. Mas cedo ou mais tarde, a graça vai chegar e vai abençoar a sua vida e vai marcar a sua história. E caminho para o fim, quarto ponto. O objetivo do discipulado é tornar-se parecido com Jesus. Jesus disse algo muito importante. No Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 40, ele afirma o seguinte, o próprio Jesus: todo discípulo bem preparado será como o seu mestre. Vou repetir. Todo discípulo bem preparado será como
o seu mestre. Esse é o objetivo do discipulado, esse é o objetivo da Bíblia, esse é o objetivo do Evangelho. Não apenas saber coisas sobre Jesus, mas se tornar parecido com Ele. Mais paciente, mais misericordioso, mais verdadeiro, mais cheio de amor, mais cheio de compaixão, virtudes que só Jesus tem. Nós precisamos aprender com Ele. E pode ter certeza que esse caminhar não acontece de uma vez. Não, querido, não acontece. É algo que acontece no longo da caminhada, ao longo da caminhada. Acontece quando você está dando os próximos passos, um passo após o outro, um dia após o outro. Talvez você está aqui agora, no final desse sermão, pensando em seguir Jesus, mas acha que é muito complicado. Essa mensagem é para você. Seguir Jesus não é complicado. É nós que complicamos as coisas. Seguir Jesus é muito fácil. É só estar perto dele. É só conhecer ele. Amém. Quando nós olhamos para o Evangelho, nós percebemos que seguir Jesus é a coisa mais simples que existe. Nós vemos que Jesus não chamou doutores. Nós vemos que Jesus não chamou príncipes. Nós vemos que Jesus não chamou magistrados. Nós vemos que Jesus não chamou os poderosos, os ricos daquele tempo. Nós vemos Jesus caminhando com gente simples como eu e você. Jesus preferiu o povo simples, pescadores, marceneiros, cobradores de impostos, trabalhadores, artesãos, gente do povo. Jesus prefere caminhar com a sua igreja na simplicidade. E ele disse apenas uma coisa para esse povo: venha caminhar comigo. Venha caminhar comigo. Venha caminhar comigo. O discipulado começa assim. Não com perfeição, mas com proximidade. Não com desempenho, mas com relacionamento verdadeiro. E quanto mais caminhamos com Cristo, mais a nossa vida começa a mudar. Aos poucos, com calma, com graça, um dia percebemos algo bonito. Estamos diferentes, meus irmãos. Um dia percebemos algo maravilhoso. Estamos parecidos com Jesus. Um dia você vai estar andando pela rua, alguém vai te atravessar a rua e vai dizer: Patrícia, você está parecendo com Jesus hoje. Zé, cara, desce desse caminhão, deixa eu te dar um abraço. Estou precisando de Jesus e você é a pessoa mais parecida com Ele que eu estou vendo nessa estrada. Ele vai dizer: Ronei, você está parecendo muito com Jesus. Por favor, me dá um abraço. Ei, Glauco, você está muito parecido com Jesus. Por favor, fale do amor dele para mim. Eu preciso agora ouvir. Ei, Vini, você é a pessoa mais parecida com Jesus. Que as pessoas chegam para você e dizem: ei, eu quero te abraçar aqui, eu quero seguir esse Cristo. Amanda Abelha, seja parecida com Jesus naquela que você trabalha. Em nome de Jesus, meus irmãos, cada dia nós precisamos parecer mais com Jesus. E a transformação vai acontecer, porque aonde você pisar a planta do seu pé, o Espírito Santo estará com você. E aonde chega um filho, chega o Pai. Onde você chegar, o povo tem algo diferente nessa pessoa. Tem algo diferente nesse jovem. Tem algo diferente nessa família. Ei, existe um ambiente diferente quando essa pessoa chega. Ei, nós temos aqui a grande oportunidade de cada dia mais parecermos com Jesus, porque essa cidade, esse estado, esse condado está carente de ouvir falar de Jesus, está carente de ser abraçado por cristãos verdadeiros. Muitas pessoas estão precisando da graça, do amor e da misericórdia hoje. Ei, que você possa caminhar tão perto de Jesus e ser transformado por Ele, que a poeira dos pés de Cristo possa te tomar essa noite.
Que você possa ser tão íntimo de Jesus que o jeito de você falar não vai saber quem está falando, porque o Espírito Santo descerá sobre ti e tomará a tua boca com grande poder. Os mais velhos terão visões, os jovens também terão visões, os mais velhos profetizarão, os mais jovens também profetizarão. E em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, nós batizaremos. Esse é o verdadeiro discipulado. Caminhar tão próximo de Jesus que eu passo a parecer com Ele. Eu passo a andar como Ele, vestir como Ele vestia, falar como Ele falava, ter o mesmo carinho, amor e ternura. Tem um amigo meu aqui na igreja, pastor Vini. Ele contou um testemunho, eu quero encerrar com esse pequeno relato, que eu acho que cabe muito bem aqui. Ele estava na fila para tomar o mingau dele de manhã, brincadeirinha, era um sanduichão bruto, caveira, amém? Era tipo assim, 50 ovos, 35 bacons, uma coxa de dinossauro atravessada, amém? Ele estava lá tomando um café da manhã dele, né? E não convém o que é, Vini? A vida é sua, filho. Você quer tomar cereal, pode tomar, filhão. Não tem problema não, amém? Aleluia. Ele estava lá tomando o café da manhã. Ele toma o café da manhã dele tranquilo, dando 35 mordidas por minuto, amém? E aí, a hora que ele acaba o café, para ir trabalhar, entrar no amarelão dele, para visitar os supermercados, quando ele está no caixa, chega uma mulher americana, toca no ombro dele, ele olha, e ela diz para ele, eu posso pagar o seu café? Ele fica assim, assustado, como? Eu posso pagar o seu café? Diz, por favor. Ela foi e pagou o café e o vinho ficou completamente maravilhado e não sabia. Eu acho que ele não sabia o que fazer e também não sabia o que falar no inglês com a mulher. Amém. Mas eu espero que seja mais emoção do que não sabia falar inglês. Amém. Aleluia. E aí, de repente, ela sai, ele sai também, e ela do carro dela, acena a mão. Mas o mais impressionante foi o que o Vini disse para mim depois. Ele disse, pastor, eu precisava tanto falar bem esse idioma, porque eu ia chegar para ela, pedir para ela abrir a janela e dizer, você é uma bênção, você parece com Jesus, você alegrou o meu dia hoje, você fez o que muitos não fariam. Eu quero te levar na minha igreja. Eu quero te levar para almoçar na minha casa. Sanai que lute, amém? Aleluia. Mas eu quero te honrar em nome do Senhor Jesus. Porque você pareceu com Jesus. Esse é o discipulado, querido. Quando começa a caminhar com Ele, fazendo as mesmas coisas que Ele faz, de repente, de um dia para a noite, você está igualzinho a Ele. E as pessoas vão ter prazer de estar do seu lado. Porque os filhos, querido, parecem com seus pais. Oremos. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, nós te exaltamos, ó Cordeiro Santo do Senhor. Pai, nós declaramos hoje as suas maravilhas. Incontáveis são as suas maravilhas. Nós vemos o seu cuidado, Pai, para conosco, o seu amor incondicional. Pai, hoje eu quero ser, Pai, o discípulo mais humilde atrás do Senhor, andar tão pertinho do Senhor, que a poeira dos seus pés possa me sujar nossos irmãos. Que nós possamos caminhar tão perto do Senhor Jesus, Pai, tão perto, que a Tua presença possa transformar tudo em nós. Transformar o nosso coração, transformar a nossa mente, tirar de nós a nossa ansiedade, tirar de nós a nossa angústia, tirar de nós a nossa depressão, a nossa cabeça baixa, Pai, as nossas crises. Nós queremos caminhar com o Senhor, porque sabemos que caminhando com o Senhor nós somos transformados. E não há nenhum outro lugar que possa oferecer isso.
uma transformação de dentro para fora. Uma transformação que muda meu falar, que muda o meu pensar, que muda o meu olhar, que muda o meu agir. Uma transformação, meu Pai, que me faz uma pessoa melhor todos os dias. Pai, nós não queremos ser religiosos. Nós não queremos ser separados, nem fariseus. Nós queremos essa noite ser seus, Senhor. Nós queremos ser seus. Nós queremos ser o teu povo, Pai. Nós queremos ouvir a tua voz. Nós queremos adorar a tua face. E que a nossa adoração não seja fingida, Senhor. Seja uma adoração genuína. E que nós possamos, Pai, a partir dessa ideia de discipulado, ter os nossos olhos mudados, nosso jeito de ver o mundo mudado, nosso jeito de tratar as pessoas mudado, que tudo possa ficar muito claro, Jesus. Que nós possamos fazer o que Jesus faria. Que nós possamos ser diferentes. Perdoa nossos pecados. Perdoa as pessoas que nós temos ofendido, Senhor. Pai, não deixe que nós caiamos em tentações. Livra-nos, Pai, de todo mal. Livra, Pai, de todo mal. De todo ataque, de toda perseguição, de toda enfermidade, de toda seta. E que em nome do Senhor Jesus, meu Pai, o Senhor esteja conosco como nunca antes. Que nós possamos agora, Pai, ao voltar para nossas casas, estarmos encharcados, nossos peitos encharcados da Tua Palavra. E que nós queremos ser discípulos do Senhor, Pai. Que nós possamos vir para a Tua igreja e chorar mais. Chegar na Tua casa, Pai, quem sabe, tirar um tempo de joelho dobrado. Chegar um tempo, Pai, e olhar e dizer, Senhor, eu preciso de Ti. Pai, eu preciso do Senhor.